Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 1º de setembro de 2021. Já estamos em setembro. O ano já está finalizando aí para a glória de Deus, né? Bom, nessa quarta-feira nós vamos aí fazer mais um dos nossos devocionais. E hoje o nosso tema será falsa paz. Eu tenho dito já com alguma frequência que o evangelho ele tem resposta para as grandes questões do homem. Essa tem sido uma temática que eu tenho usado nos últimos dias e hoje, não longe disso, não distante disso, nós vamos continuar falando aí de uma grande questão do homem que é a falsa paz. Eu não sei se acontece com vocês o mesmo que acontece comigo. Às vezes a gente tem a impressão de que a gente está vivendo numa espécie de mundo paralelo, uma espécie de universo paralelo. De um lado, você tem pessoas ao seu redor que estão sofrendo. Talvez você mesmo nessa manhã está aí ouvindo esse devocional, está passando por uma luta, está passando por uma dificuldade. Mas por outro lado, você tem um mundo ao redor, né, ao redor do redor, que literalmente as pessoas estão vivendo uma fantasia. Você ouve as pessoas falando de ganhar muito dinheiro, você vê as pessoas falando de ter um casamento feliz, e parece que essa coisa está distante, tá, sabe, longe, é literalmente o mundo da fantasia, o mundo da ilusão. Então nós temos praticamente aí como se fosse dois universos, ao seu redor e a sua vida mesmo. Pessoas sofrendo, passando dificuldade, você talvez enfrentando dias difíceis, dias maus, e um mundo longe, um mundo da fantasia, da ilusão, onde parece que tudo é fácil, onde parece que todo mundo está vivendo as mil maravilhas, onde parece que tudo tudo é muito fácil, né? Tudo é muito descomplicado. Bom, quando nós olhamos aqui para o contexto de Jeremias, não estava diferente. Jeremias estava enfrentando o mesmo problema. Jeremias, ele olhava ao seu lado e ele via pessoas sofrendo, ele via a iminência de uma invasão de um exército inimigo, ele sofria com a iminente exílio do seu povo, as pessoas tendo uma vida religiosa, uma vida nos seus relacionamentos, enfim, uma vida muito difícil, e um outro grupo de pessoas que parecia que estava vivendo o mundo da fantasia. Era exatamente isso que Jeremias ele está fazendo, ele está passando. E ele vai, nesses capítulos 5 e 6, que é o que nós vamos meditar hoje, falar sobre isso. Ele vai falar sobre a condição do povo e também no futuro da cidade. O que parece aqui é que Jeremias, e aqui eu estou, obviamente, né, ilustrando, não, a Bíblia não diz isso, parece aqui que Jeremias ele está ali sentado em algum lugar estratégico da cidade e ele está analisando a condição do seu povo, está analisando a condição da sua cidade. Então, quando você lê aqui os dois capítulos, você vai perceber exatamente isso. Você vai perceber alguém que parece que está fazendo uma análise sociológica muito perfeita do seu povo, uma análise espiritual muito perfeita do seu povo. E o texto mais emblemático, mostrando exatamente essa dicotomia entre um mundo real, um mundo onde as pessoas estavam enfrentando dificuldades, e o mundo ilusório, o mundo da fantasia, hoje seria o mundo das redes sociais. Então, o texto mais emblemático para mostrar essa dicotomia, essa diferença, esse dualismo, é sem dúvida alguma o capítulo 6, versículo 13 e também versículo 14. Tem outros textos, tá? Tem outros textos, mas eu separei esse aqui. Aliás, eu vou até ler um outro aqui, né? Eu vou quebrar o meu protocolo aqui nessa manhã. Vou ler primeiro o que eu separei, que é Jeremias 6, 13 e 14. Olha o que o texto diz. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes, igualmente, todos praticam o engano. Então ele está falando, olha, do maior ao menor, todos são gananciosos. Profetas
e sacerdotes praticando engano. Agora, olha só o 14. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem eles, quando não há paz alguma. Então você percebe esse dualismo, esse mundo paralelo. Existia o mundo do sofrimento, da dor, da ferida, que o profeta está falando aqui. E existia o mundo nesse caso aqui, dos sacerdotes e dos profetas que estavam dizendo paz, paz, não, tá tudo bem. Ó, a palavra de Deus é sobre a sua vida, hoje vai dar tudo certo e tal. Então existia essa dicotomia. Deixa eu ler até outro texto aqui, porque aí você pode falar, o problema é os sacerdotes e os profetas, né? Eles é que são o problema, estão pregando o engano. Mas olha aqui, capítulo 5 agora, um capítulo antes, versículo 30 e 31. Diz assim: uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Lembra que eu falei que parece que o Jeremias está sentado ali em algum lugar estratégico, observando tudo que está acontecendo na cidade, né? Então ele fala assim, uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. 2 pontos, né? Ele vai mostrar o que é. Os profetas profetizam mentiras. Que doideira, né? Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade. Então, o problema dos profetas e sacerdotes de novo, né? Agora, olha que doideira. O povo gosta destas coisas. O povo gosta dessas coisas. Então, existia um mundo ilusório, como o profeta disse aqui, a ferida estava lá e os profetas e sacerdotes estavam tratando como se não tivesse nada, e o povo gostando disso. E o povo gostando desta ilusão. E o povo se divertindo com essa ilusão. Essa era a realidade de Jeremias. E quando nós olhamos para os nossos dias de hoje, a coisa não está diferente. E por isso o tema é falsa paz. Porque se você abrir as redes sociais, né, que é um lugar onde a gente fica com muita frequência nos dias de hoje, e o tema hoje não é falar sobre redes sociais, só para exemplificar, você tem a impressão de que o mundo das redes sociais ou o mundo de algumas pessoas... Eu vou dar um outro exemplo aqui que lembrei agora. Você já percebeu que nas redes sociais toda igreja é boa? Inclusive a minha, né? A igreja que eu sou pastor. Toda igreja é boa. Né? Você abre lá as redes sociais e fala, nossa, a igreja é bênção demais, né? Gente, todas as igrejas são bênção mesmo. Glória a Deus pelas igrejas, né? Mas elas têm problemas, assim como os indivíduos. E Jeremias estava enfrentando essa dicotomia. De um lado, uma realidade dura, uma realidade perversa, né? E do outro lado, um povo que vivia na ilusão. O que me chama a atenção nesses textos, e essa é a minha reflexão para essa manhã de quarta-feira, é algumas coisas. Eu quero destacar algumas aqui. Primeiro, eu quero destacar os efeitos nocivos do pecado. Então, o que me chamou a atenção nesse texto é como o pecado é grave, como o pecado é nocivo. Preste atenção no que eu vou dizer para você agora. O pecado destrói tudo que ele encontra pela frente. Então, nós precisamos entender o que significa essa corrosão do pecado. Porque se não entendermos como o pecado é nocivo, nós vamos ter 2 problemas aí. Nós vamos, primeiro, aceitar pequenas ou grandes práticas de pecado como se não tivessem problema. E como resultado, nós vamos começar a colocar ou atacar a doença errada. Eu citei isso ontem, né? Deus, preste atenção que isso é importante. Deus, ele nunca, em tempo algum, Deus nunca pediu para você se importar com os cobiçosos. Não existe um texto bíblico falando assim, cuidado com quem tem inveja da sua vida. Cuidado com quem é cobiçoso. Não, Deus sempre falou, cuidado com a cobiça do seu coração. Ah, pastor, mas eu tenho história de alguém que invejou e tal. Gente, não existe essa história de que alguém que cobiça alguma coisa de você pode trazer algum mal para você. O mal está na cobiça do meu coração. Esse é que é o mal.
Então, é preciso se livrar com urgência do pecado para viver uma vida saudável. Não vamos viver uma vida saudável praticando ou convivendo com o pecado como se não fosse nada. Aqui em Jeremias, o problema do povo era pecado. E os sacerdotes estavam dizendo o quê? Paz, paz, né? Tratando a ferida como se não fosse grave. Então, precisamos entender os efeitos nocivos do pecado. E aqui eu não estou dizendo apenas de atos ou atitudes de pecado em palavras e ações, não. Isso é muito grave isso. Mas também da nossa natureza pecaminosa, né? Maldito homem que confia no outro homem. O pior homem para confiar em você mesmo. Então cuidado com o seu coração, porque ele é enganoso. Eu senti no meu coração. Cuidado, seu coração é enganoso. Então a primeira coisa que me chamou a atenção aqui é os efeitos nocivos do pecado. A segunda coisa que me chamou a atenção aqui é a insensibilidade das pessoas. As pessoas estavam insensíveis. Estavam literalmente leprosas, letárgicas com relação a tudo que estava acontecendo. E quando a gente olha aí para os dias de hoje, anote o que eu vou dizer para você. As pessoas estão vivendo como se não houvesse amanhã. Preste atenção nisso, anota isso aí. As pessoas estão vivendo como se não houvesse amanhã. Estão cultivando sentimentos no coração como se não houvesse amanhã. Rancor, amargura, pessoas amarguradas, pessoas rancorosas, amargurados com a igreja, amargurados com outros irmãos, amargurados com os pais, amargurados com os filhos, cheio de amargura, cheio de rancor, sabe? Alimentando esse tipo de sentimento. Desleixo, pessoas desleixadas, pessoas que não têm cuidado com a palavra de Deus, cuidado com a sua vida espiritual, cuidado com o ministério, pessoas preguiçosas que não querem se envolver, que não querem servir, carnalidade, futilidade, mentira. As pessoas estão insensíveis. Era assim na vida de Jeremias e continua assim nos dias de hoje. E nós precisamos ficar alertas. Por quê? Porque a insensibilidade daquele povo na época de Jeremias é algo quase criminoso. E a insensibilidade nos dias de hoje também é algo comum, praticamente como um crime. As pessoas estão vivendo como se não houvesse amanhã. Lembra que eu falei aqui de Jeremias 5:30, onde ele fala, né? O meu povo gosta dessas coisas. Agora olha o final do versículo aqui. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? É uma pergunta. O que vocês vão fazer quando tudo isso chegar ao fim? E eu falo a mesma coisa para você. Né? A insensibilidade com relação a tudo que está acontecendo, aos sentimentos que estamos cultivando, é muito grave nos dias de hoje. E a terceira coisa que eu observo aqui é o amor de Deus tentando alertar esse povo. Ainda que todo esse cenário que eu acabei de pintar estivesse claro e nítido, né, Deus estava chamando o seu povo de volta. Deus estava alertando, disciplinando o seu povo para que o povo voltasse para ele. Deus estava tentando de todas as formas sacudir aquele povo para que aquele povo voltasse para o Senhor. E só um Deus amoroso, só um Deus paciente, só um Deus misericordioso faz isso. E nessa manhã, o Senhor está nos sacudindo. O Senhor está nos chamando a atenção para voltarmos para Ele. Gente, a cruz é o chamado de Deus para o seu povo. A cruz, ela funciona como um imã. A cruz, ela funciona como um atrativo. Nós olhamos para a cruz e somos atraídos por aquele grande amor, aquele amor capaz de se entregar por nós naquele lugar de dor e sofrimento. A cruz é um chamado para o homem para voltar-se para Deus. Então volte hoje, volte para a palavra de Deus, volte para a oração, mas volte mesmo, não volte só nas redes sociais, não volte só para as pessoas verem. Volte para a palavra de Deus, volte para a oração, volte para a igreja local, volte a viver na igreja local, volte a frequentar a igreja local, volte a se envolver na igreja local, volte para o ministério. Assim como Deus estava chamando aquele povo, volta para mim, eu estou aqui.
Vocês não estão percebendo os efeitos nocivos do pecado. Vocês não estão percebendo que o pecado está destruindo vocês. O pecado está depositando dentro de vocês sentimentos muito ruins. Rancor, amargura. Aquele povo sabe viver naquela vida. E Deus chamando, volta para mim. Volta aqui para as coisas minhas. Volta para as coisas que eu dei para você. Volta para aquele lugar de oração gostoso. Volta para aquele cantinho de oração gostoso. Mas volta com o coração arrependido. Volta com o coração quebrantado. Volta com o coração rendido ao Senhor. Não volta com o coração orgulhoso, mas volta dizendo que bom estar nesse lugar, ser chamado de volta para esse lugar. Deus estava chamando aquele povo, na época de Jeremias, para deixar aquele dualismo, para deixar aquela dicotomia, o mundo real e o mundo da ilusão. E Deus chamando para voltar. E talvez nessa manhã o Senhor está te chamando para voltar arrependido, para voltar trabalhado pelo Senhor. Ou, como é o tema do nosso devocional, né? A falsa paz, voltar para a verdadeira paz. Não a paz mentirosa, a paz que você quer vender para as pessoas, mas a paz verdadeira. Aquela que você pode sorrir, a paz leve, alegre, solta, sem pendências. É isso que o Senhor espera de nós, é isso que o Senhor quer para os seus filhos. A cruz, ela é esse imã, esse atrativo para que possamos voltar. Bom, qual é a moral da história? Quando nós temos esse mundo da fantasia, esse mundo irreal, esse mundo ilusório, esse mundo criado pelas pessoas, que não é o mundo de fato, nós aprendemos o seguinte: os dias são maus, é tempo de buscar o Senhor com rapidez. Os dias são maus, então precisamos ser rápidos em voltar para o Senhor. Precisamos ser rápidos em voltar para os caminhos de Deus. Precisamos voltar urgentemente para a vida com Deus. Então, qual é o desafio hoje, dessa manhã? Qual a aplicação que temos aí para esta palavra nessa manhã? Bom, pergunta: para o que você precisa voltar? Para o que você precisa voltar? Você talvez precisa voltar, como eu disse, para aquele lugar de oração, né? Talvez você precise voltar para o lugar do arrependimento, reconhecer seus erros e pecados, né? Para onde você precisa voltar? Talvez você precisa voltar, para aquelas coisas que você deixou para trás. Talvez você precisa voltar para aquelas coisas que você não pratica mais e que o Senhor está te chamando nesta manhã. Volte-se para o Senhor, né? Bom, então é isso, pessoal. Eu queria encerrar aqui o nosso devocional de hoje. Já lá vai 20 minutos, né? E se deixar aqui, a gente continua caminhando aí para frente, mas eu vou encerrar aqui orando, colocando, né, tudo isso aí que a gente acabou de falar diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos dê graça para que possamos, então, vivermos de acordo com aquilo que Ele traz e aquilo que Ele estabelece. Vamos orar? Se você puder, então, feche aí os seus olhos. Aliás, pare um pouco o que você está fazendo, né? Antes, né? Não feche seus olhos ainda não. Pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos agora diante do Senhor. Meu Deus, o Senhor é um Deus de amor. O Senhor é um Deus de paz. O Senhor é um Deus de misericórdia. Pai, o Senhor é um Deus que chama os teus filhos, o Senhor é um Deus que não deixa os seus filhos viverem no engano, mas o Senhor sempre, sempre providencia para os seus filhos um caminho de escape. E é sobre isso que nós conversamos nessa manhã. O povo, Senhor Deus, na época de Jeremias, estava vivendo uma vida de ilusão, estava vivendo uma vida, Senhor Deus, marcada, Pai, pelos efeitos nocivos do pecado e estavam insensíveis com relação a isso. E muitas vezes é assim que nós estamos. O pecado nos destruiu, o pecado acabou com as nossas vidas e nós estamos tentando viver a vida como se não houvesse amanhã. Mas hoje, Senhor, o Senhor nos desperta, o Senhor nos chama e o Senhor nos alerta para as coisas que nós precisamos. Precisamos voltar, Senhor Deus, e é isso que nós fazemos nessa manhã. Voltar, Senhor Deus, para aqueles lugares onde nós nunca deveríamos, Senhor Deus, ter saído.
lugar da oração, lugar da palavra, lugar, Senhor Deus, do ministério, do serviço, lugar, Senhor Deus, da leveza, do cuidado do Senhor. E é para esse lugar que nós queremos voltar agora. Não um lugar físico, Pai, porque os lugares físicos não representam tanto quanto os lugares espirituais. E é para esses lugares que nós queremos estar nessa manhã. Ajuda-nos, Pai, para que possamos buscar a Tua face em todo o tempo e receber do Senhor a verdadeira paz. Não a paz que o mundo dá, não a paz que as coisas dão, mas a paz que só o Senhor pode dar. E é diante do Senhor que nós nos apresentamos agora, clamando para que essa verdadeira paz venha sobre nós. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então é isso. Glória a Deus. Vamos encerrando o nosso devocional por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente quarta-feira para você. Fique com Deus.